Fala galera, professor Dixon Soares aqui de novo no canal do FIC, né? E hoje para a gente tratar, né, de uma escola literária muito importante que é o Barroco, né? O Barroco aqui no Brasil data de 1601, né, com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Porém, o destaque não é o Bento Teixeira, né? Nem Prosopopeia, o destaque está no homem. O homem, a máquina de falar mal do povo, chamado Gregório de Matos, né? O Boca do Inferno. O que a gente entende é que o barroco ele é marcadamente, né, uma arte que surge em um momento em que há ali uma guerra de pensamentos, né, a guerra entre a fé, né, oriunda ali do pensamento católico, e a razão oriunda do pensamento renascentista. Então, justamente ali naquele boom, naquele momento em que havia essa discussão ideológica, filosófica, existencial, a arte barroca surge e incorpora esse processo de contrastes, né, existentes ali naquele momento da vida das pessoas, e isso vai reverberar na arte barroca, tanto na pintura, quanto na escultura, na arquitetura e na literatura, que é o caso que nós vamos ver hoje. Esse poema aqui, A Inconstância dos Bens do Mundo, é um poema que pertence à lírica filosófica de Gregório de Matos, né? É como se fosse assim uma temática geral do barroco em qualquer lugar do mundo, que é essa discussão da existência e das verdades, das verdades existentes e as verdades contraditórias, então a angústia do viver. Alguns críticos vão chamar de lírica filosófica e é bastante aceitável porque são os sentimentos sendo expressos ali através da lírica e o sentimento maior é a angústia existencial. E aí esse poema que é intitulado Inconstâncias dos Bens do Mundo não foi Gregório de Matos quem deu nome aos poemas, ele não dava nome aos poemas, e aí quem faz a coletânea, o crítico literário, acaba dando ali um título para nortear o que vai vir, né, nos versos desse soneto de Gregório de Matos, né? Então, vamos aqui rapidinho entender esse poeta muito importante, né? Então, quando se fala em barroco brasileiro, nós vamos ter ali uma referência aos sermões do Padre Vieira, né? Trabalhando principalmente ali a perspectiva do conceptismo, que é o jogo de ideias, e nós vamos ter Gregório de Matos Guerra, que é o Boca do Inferno, que vai trazer, né, sempre você vai lembrar dele, com a manifestação da poesia satírica, que é a grande marca dele. É uma marca peculiar da literatura barroca no mundo, né? A poesia satírica é a poesia que ele vai fazer críticas, né, a pessoas, a instituições, né, e essa marca leva, né, a alcunha famosa dele, o apelido, né, de O Boca do Inferno. Então ele vai fazer poesia lírica amorosa, certo? Que é quando ele fala dos amores pessoais, aí mostra a contradição entre a ideia de santificar a mulher e erotizar. Vai ter a lírica filosófica, que é justamente o exemplo da questão aí, em que vai discutir a questão existencial, as contradições do mundo, e a lírica religiosa, em que ele se arrepende dos pecados e pede perdão a Deus e louva a Deus, não há mais dúvida, né? E a grande marca dele é justamente a poesia satírica, em que ele vai fazer crítica social, comportamental e até pessoal. Se de você, ele faz um poema esculhambando e já era. Então vejam aqui as características, né? As principais características do representante Gregório de Matos, que é marcado pela linguagem culta e rebuscada, né, o uso de metáforas e jogo de palavras, que é o cultismo, e figuras de linguagem complexas. Por quê? Porque como o barroco leva, né, traz essa escrita contraditória, né, de elementos que se contrapõem, acaba gerando uma linguagem um pouco mais complexa, não é um texto de fácil entendimento. Temas religiosos e satíricos, então o Gregório no fim da vida é totalmente religioso, pedindo perdão a Deus dos pecados e querendo a salvação. E satírica porque faz a crítica social e política e religiosa também, né? Inclusive ele arranja vários problemas com padres, né, na igreja. Ele era advogado da igreja, acabou sendo expulso dessa condição porque ele viu, né, percebeu algumas coisas lá e botava nos seus versos, fazia crítica, até citava nomes, né? Uma característica geral da poética dele, que também serve para o barroco em geral, que é o dualismo e contraste, a oposição entre o corpo e a alma, o pecado e a virtude, né? Então essa contradição de viver sob a ótica religiosa da fé ou sob a ótica, né, da razão oriunda ali do Renascimento. Nós vamos ter a ironia e o sarcasmo, que é uma característica peculiar de Gregório de Matos, que é a crítica à sociedade colonial e aos costumes da época, né? Então ele vai mostrar a hipocrisia ali tanto dos religiosos quanto dos componentes do judiciário, da política.
E por fim, né, é uma poética que ele escreve mais no fim da vida, é que traz toda a carga religiosa, porque Gregório tinha uma formação religiosa, católica, e ele vai para a faculdade de Direito em Coimbra, vai fazer Direito, e ele acessa a ciência, né, que estava em alta, então ele fica com essa dupla visão o tempo todo, mas no fim da vida ele vai escrever poemas religiosos, são quase rezas prontas, né? Então, a religiosidade e a introspecção, reflexões sobre a morte, o pecado e a busca por salvação. Então, no final da vida dele, ele vai escrever poemas religiosos, né? Ele tá, até em um verso ele coloca assim, né? Que vê a vida escurecer é meu Jesus, e meu Jesus é a hora de se ver, ou seja, é a hora de encontrar com o Pai Santo, né? Ele coloca lá no poema. Aí vamos aqui para a questão. É uma questão básica, trivial, assim, de entendimento do barroco. Esse soneto, né, bastante conhecido de Gregório de Matos. Então vamos começar aqui pelo enunciado. Ele diz o seguinte: as obras do autor Gregório de Matos situam-se no período barroco, movimento artístico cuja característica transparece no poema pela abordagem de quê? Do, da ou de. Aí veja só, aqui nós temos no enunciado uma preparação contextual. Ele contextualiza o barroco e aponta diretamente para você. Tipo, leia, faça a compreensão, retire as informações do texto, mas eu quero que você detecte, né, a característica que transparece, ou seja, que fique evidente, a característica da poesia barroca que fique evidente nesse poema. Então eu faço a leitura das ideias e também leio a estrutura, né, uma característica comum de questões do modelo Enem. Então veja só, a inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Ele começa a mostrar as contradições, né? Depois da luz, segue a noite escura. Luz, escuro. Ou seja, de novo, né? Em tristes sombras morre a formosura. Então está escuro, não se vê a beleza, né? Então ela morre. Em contínuas tristeza, a alegria. Nesse verso aí você vê um paradoxo, que é a junção de contrários. No verso 2, por exemplo, depois da luz segue a noite escura, você vê a antítese, que são os contrários separados. Qual a diferença entre esse paradoxo? Antítese, contrários separados. Depois da luz, segue a noite escura. Paradoxo, contrários juntos. Em contínuas tristezas, a alegria. Fundiu, certo? Então, para você lembrar disso. Vamos voltar agora para as ideias. Inconstância dos bens do mundo. Ou seja, por que o mundo é inconstante? Porque nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, segue a noite escura. Em tristes sombras, morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Aí vem aí o questionamento. Bastante comum no poema barroco. Essa pergunta, a interrogação. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz, por que não dura? Como a beleza se transfigura, ou seja, o tempo passa, né? Como o gosto da pena se fia, o tempo vai passando. Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Ele usa de novo o paradoxo. E finaliza o terceiro com: começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza a firmeza somente na inconstância. Então aqui fica claro o jogo, né, de palavras do barroco e a ideia contraditória de um lado e do outro. Então ele vai tentar mostrar ali o contraste existente na existência. E aí ele finaliza o último verso e diz: a firmeza somente na inconstância. Ou seja, a única garantia que você tem nessa vida é que as coisas vão ser inconstantes, que não tem garantia nenhuma. Aí vamos lá. As obras de Gregório de Matos situam-se no período barroco, movimento artístico cujas características transparecem no poema pela abordagem do amor platônico de forma ressignificada metaforicamente. Gente, é uma afirmação totalmente fora de contexto, né? O amor platônico faz uma referência ali à ideia daquele amor impossível de se realizar. B, da relação entre o desejo e a impossibilidade de concretizá-lo. Aí seria uma interpretação para fora do texto, né? Aí o cara ia falar assim, para marcar essa: o desejo dele era que o mundo fosse mais tranquilo, mas não o é, então isso é impossível de realizar, vai ser isso aí, da fora, porque é uma relação, né, uma interpretação fora do texto. Letra C, ele quer a característica, e aí você não pode esquecer, ele quer a característica barroca presente. Sentimentos complexos e impossíveis de serem suprimidos, não é a característica do barroco nesse poema. De informações de cunho científico empregadas subjetivamente. Quais são as informações de cunho científico? Aí o cara tem que pensar fora do texto. Falar, caramba, é mesmo que ele fala de sol, de luz, ele sabe então que é o movimento do sol, papapá, então é um cunho científico. E a letra E diz: de ideias e elementos opostos como complementos do sentido. Ou seja, qual é a ideia oposta aí? Através das antíteses e dos paradoxos presentes no texto, que é uma característica, são figuras de linguagens muito comuns, né, dentro do texto barroco, dentro da poesia barroca. E aí você lê direto:
As obras do autor Gregório de Matos situam-se no período barroco, movimento artístico cuja característica transparece no poema. Qual a característica que está transparecendo no poema? Pela abordagem de ideias e elementos opostos como complementos de sentido. É o que está presente claramente nas ideias do texto e na comprovação, na percepção e identificação das antíteses e dos paradoxos presentes nos versos de Gregório de Matos. Então é isso, letra E, tranquilamente. É uma questão básica, né, de barroco, né, dentro da construção das escolas literárias aqui no Brasil. Então é isso, galera. Continue aqui acompanhando o canal. Quem não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, né? Deixe seu like, se inscreva para receber notificação, acione o sininho aí para receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal do FIC. Estamos aqui para ajudar vocês. Continue por aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!